fizemos questão de estar aqui para poder compartilhar da mesa com vocês. E eu creio, irmãos, que Deus está fazendo muitas coisas. Às vezes a gente não consegue ver, mas Deus está fazendo muitas coisas. Ontem lá em Vazante eu comecei, ministrando sobre expectativas e frustrações. Uma palavra até que eu já falei um pouquinho dela aqui com vocês. Que Deus, Ele é especialista em frustrar as nossas expectativas para nos reconectar à nossa promessa. Então isso é uma palavra que falou muito comigo no ano passado, mas muito comigo. Eu ministrei muito isso em vários lugares, que Deus é especialista em frustrar as nossas expectativas. Expectativas é aquilo que esperamos, mas muitas vezes a nossa expectativa, irmãos, está fora da promessa, daquilo que Deus realmente disse, daquilo que Deus realmente falou. Então, às vezes, a nossa expectativa é esperança, expectativa é esperar. Então, às vezes, nós estamos esperando na pessoa certa, em Jesus, mas esperando aquilo que Ele não disse que vai fazer. Assim eram aqueles homens no caminho de Emaús. Eles desciam ali, eles estavam quebrados, irmãos, eles estavam tristes, os discípulos que desciam para Emaús. Eles estavam ali frustrados, machucados, feridos, desanimados. E quando Jesus aparece no meio deles e começa a conversar com eles, Jesus vai vendo que eles tinham uma expectativa, ou seja, eles tinham uma espera, uma esperança na pessoa certa, em Jesus. Só que sobre algo errado. Eles esperavam em Jesus, mas esperavam que Jesus fosse aquilo que Jesus nunca falou que seria. Então, qual que é a frustração daqueles discípulos de Emaús? Cleopas, que é aquele homem que está ali em Emaús, eles estão descendo ali. Qual que é a frustração deles? Eles esperavam que Jesus fosse o rei que livraria Israel, o povo judeu, do domínio de Roma. E Jesus nunca veio para fazer isso. Jesus não veio, irmãos, para libertar Israel do domínio de Roma. Jesus veio para libertar o homem do pecado. Amém? Jesus veio para resgatar os homens do poder de Satanás, do poder do pecado. Então essa era a obra de Jesus, a obra de Cristo, e foi o que de fato Ele fez. Então até as nossas expectativas em Cristo podem ser frustradas porque elas estão em algo errado. E às vezes a gente está dizendo, por que o Senhor não abençoou a minha empresa e ela quebrou? Porque Deus não te mandou abrir empresa. Por que o Senhor não abençoou a igreja que eu abri e ela fechou? Porque Deus não te mandou abrir igreja. Mas toda igreja que abre não é de Deus? Não, senhor. Não, senhora. Irmãos, todo homem tem um propósito. E Deus chamou alguns homens para que pudessem abrir uma igreja, para que pudessem, pudessem ser sacerdotes. E Deus chamou outros homens, por exemplo, para serem empresários, para que eles pudessem ganhar recursos e abençoar a igreja. Está entendendo? Então, cada homem foi chamado para um determinado lugar. A Bíblia fala de reis e sacerdotes. Reis são aqueles que governam, reis são aqueles que detêm recursos, e sacerdotes são aqueles que detêm a palavra. São os profetas do Senhor. E assim a igreja caminha, reis e sacerdotes. E a Bíblia fala, eu levantarei reis e sacerdotes e governarão sobre a terra. Então nós precisamos saber, irmãos, porque naquele dia Deus vai perguntar, para que foi que eu te chamei? O que você está fazendo aqui? O que foi feito daquilo que eu coloquei na sua mão? Então, irmãos, quando a nossa espera, quando a nossa expectativa está fora da promessa, está fora daquilo que Deus disse, Deus, Ele mesmo nos frustra. E às vezes nessa frustração a gente põe a culpa no pastor, viu, Humberto? Cuidado. A gente põe a culpa no pastor, a gente põe a culpa na esposa, a gente põe a culpa no marido, a gente põe a culpa no patrão, a gente põe a culpa na empresa que a gente trabalha, a gente põe a culpa na cidade, se a cidade é muito ruim, a gente põe a culpa no diabo, ô diabo ruim, e o diabo está coçando a cabeça e está dizendo, sou eu não. Isso não é culpa minha não, dessa vez não fui eu. Que a gente tem essa mania, tudo é o diabo, irmão, o diabo, e o diabo está coçando a cabeça falando, de novo eu que estou levando a culpa. Isso aí não tem nada com isso não. Então a gente transfere a responsabilidade, transfere, vamos dizer, entre aspas, a culpa para a esposa, para o marido, para a cidade, para a igreja,
para o pastor, para o patrão, para o diabo. E muitas vezes, irmãos, quem está frustrando você, sabe quem é? Papai. Quem está frustrando você, sabe quem é? O próprio Senhor, para te dizer, a sua espera é errada. Até a sua espera em mim está errado, porque você está esperando eu fazer algo que eu não disse que ia fazer. E Deus não tem, irmãos, Deus não tem compromisso com o seu sonho, com o seu projeto. Um dia te ensinaram isso, mas é mentira. Deus tem compromisso com aquilo que Ele disse. Deus tem compromisso com aquilo que Ele falou. Ele tem compromisso com a sua palavra. Então o que eu tenho que fazer? O meu sonho tem que ser, sabe qual tem que ser o sonho do crente, irmão? O sonho do cristão, o sonho do filho de Deus tem que ser em cumprir sua palavra. O meu sonho tem que encaixar no sonho dele. E aí vai dar certo. Aí Deus vai abençoar o meu sonho. Por quê? Porque o meu sonho casou com o sonho de Deus. Quem está entendendo? Mas se o meu sonho estiver fora do sonho de Deus, Deus não tem negócio com o meu sonho. Deus não tem negócio com o meu projeto. Por quê? Porque Deus tem negócio com o sonho dele. Está entendendo isso? Então, irmãos, nós temos que estar conectados com a vontade de Deus. Com aquilo que Deus disse, com aquilo que Deus escreveu. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ainda adorar o Senhor, queridos, amém? Com as nossas ofertas. Nós vamos adorar o Senhor com a nossa gratidão, trazendo a Deus aquilo que pertence a Ele. Aleluia. Lembra que eu falei para vocês, na última vez que eu estive aqui, eu falei assim, irmãos, quando você vier à casa do Senhor, traz uma oferta, traz uma semente. Eu não sei se todos estavam aqui, mas eu falei que algumas coisas, irmãos, elas não são didáticas. Algumas coisas não são didáticas. Hoje a gente aprendeu a ofertar, a gente aprendeu a dizimar no Pix, né? A gente faz no Pix, a gente faz na transferência, a gente faz pelos meios eletrônicos. E isso é válido? É claro que é, né? A tecnologia veio para ajudar a gente, veio para facilitar algumas coisas. Só que tem coisas, irmãos, que são tecnológicas e não são didáticas. Toda vez que eu, mando o Pix, toda vez que eu faço a transferência, o meu filho não vê eu ofertando. E esse é um grande problema. Nossos filhos precisam ver a gente nos movendo em fidelidade. Então, quando eu me levanto da minha cadeira e vou lá colocar uma oferta, a mensagem que eu estou dando à próxima geração, não só aos meus filhos, mas aos filhos daqueles que estão do meu lado direito, do meu lado esquerdo, na frente e atrás. Eles estão vendo meninos de 10, de 8, de 7, de 12 anos, estão vendo essa igreja, eles são ofertantes, eles se movem em gratidão a Deus, porque eles vão lá e entregam algo ao Senhor no altar do Senhor, né? Então isso comunica algo para as crianças, para os adolescentes. Eu sempre pedi, na nossa igreja, para que as crianças que vão para as suas respectivas salas, para a sala Kids, para a sala dos teens, que são os adolescentes, no momento da ceia, que eles possam retornar para a igreja. Então eles vêm para quê? Para que eles possam ver a igreja ceiar. A gente não pode ceiar longe dos nossos filhos. Nossos filhos precisam ver que nós estamos ceiando. Para que aqueles irmãos tenham desejo de ceiar também. Para que eles perguntem para você em casa, ô pai, o que é aquele copinho de suco lá que o senhor toma, aquele pãozinho? O que é aquilo lá? E você possa começar a gerar uma cultura no coração dos seus filhos. Então tem coisa na igreja, irmãos, como a ceia, como a questão das ofertas, que são didáticas. Nós precisamos ainda fazer algumas coisas nesse sentido para mostrar para os nossos filhos o que estamos fazendo. Até na oração, nós precisamos mostrar aos nossos filhos. Às vezes a gente costuma orar assim, A gente ora em pensamento, a gente ora tomando banho, Você já acorda meio atrasado para o serviço, senta debaixo do chuveiro e está lá orando. Eu sempre digo isso, irmão, você pode orar no chuveiro, tá? Não tem problema não. Deus não tem problema com a sua nudez. Foi Ele que fez. Amém? Então não é pecado não. Então você está lá tomando banho, falando em línguas, está lá orando, mas seu filho não está dentro do chuveiro com você. Aí você sai de casa, dá um beijo no menino, Às vezes ele ainda está dormindo, entra num carro e você sai às vezes falando com Deus no carro, mas seu filho não está lá. Por isso na sua casa precisa ter um lugar de oração, um quarto de oração.
Você precisa ter um lugar onde a sua Bíblia está lá aberta, onde tem uma almofadinha, onde você ajoelha, e você está lá, irmãos, com uma frequência para que seu filho passe e olhe lá o pai e vai dizer: o meu pai é um pai de oração. A minha mãe é uma mulher que ora. O meu pai é um pai que ora. Você sabia que nós já fizemos essas pesquisas assim? Se você pergunta para adolescentes na igreja, para adolescentes, para crianças: seu pai ora? Seu pai é um pai de oração? 80% deles diz: não, meu pai não ora não. Sabia disso? De meninos que são criados na igreja. Por quê? Irmãos, eu quero crer que você ora, que os pais oram, que as mães oram, mas eles não veem. Então, irmão, seu filho não vai fazer o que você fala, ele vai fazer o que você faz. Quem está entendendo? Amém? Então o filho precisa ver o pai orando, ajoelhado no chão, chorando, clamando, falando em línguas, pedindo ao Senhor, falando: Deus, vem aqui, toma minha casa. E ele vai passar dali, vai passar de cá, vai falar: o que é aquilo lá, mãe? O que é que meu pai está ali? Está orando. E por que meu pai está ali? Está orando. Esses dias eu cheguei em casa, e meu olho estava bem inchado e vermelho, assim, eu estava na academia. E eu botei um somzinho na academia lá e comecei, e a glória veio. E Deus fala muito comigo, irmãos, assim, quando eu me desligo de algumas coisas. Então, quando eu vou fazer meu horário de academia ali, na hora do almoço, geralmente, 11h30, que eu vou na academia, antes de almoçar. E muitas vezes eu coloco um som lá e o Espírito Santo vem. E muitas vezes aconteceu isso. Eu comecei a falar em línguas no meio da academia, comecei a dar... O povo já sabe, irmãos. O povo que malha lá fala: não, esse é o pastor, ele é doido. Eles falam desse jeito, mas tá bom, Já chegou pessoa para mim e perguntou: você fica falando umas coisas, com quem você está falando? Você fala sozinho? Eu falei: não, eu falo com ele. Com ele quem? Com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo fala, lógico que sim, ele é uma pessoa, e ele habita dentro de mim. Então, quando a gente fala com o Espírito Santo, ele responde você, ele conversa com você, assim deveria ser. E quando eu cheguei em casa, eu estava com os olhos bem vermelhos, aí o Heitor, me recebeu, ele que abriu a porta para mim, ele falou: pai, ele tomou um susto, ele falou assim: pai, tá chorando? Tipo assim, aconteceu alguma coisa? Aí eu não respondi nada, continuei olhando para ele assim, olhando para os olhos dele. Ele falou: ah, já sei, estava orando. Então, nós precisamos, irmãos, gerar isso no coração dos nossos filhos, porque só a instrução não vai ser suficiente. Eles precisam queimar por Jesus. Amém? 1 de Reis 17. Diz o texto assim. Eu vou começar, irmãos, a falar desse texto aqui. Eu já vou usando ele para a palavra, para as ofertas. Nós já vamos ligando uma coisa na outra. Ora, Elias o tesbita de Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá nem orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias, o profeta: sai daqui, Elias, e vá para o leste, e esconda perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para que alimentem você por lá. Então, o que o Senhor falou para o profeta Elias? Sai daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite. É uma fonte. Querite era uma fonte, um riacho, a leste do Jordão. Você vai beber do riacho, e dei ordens aos corvos para que te alimentem por lá. Coloque seus olhos no verso 4. Veja só. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Meu Deus. Irmãos, você vai ver que a partir desse momento não vai chover mais na terra de Israel. Segundo uma palavra, uma palavra de Elias, os céus foram fechados e durante anos e anos e anos e anos não caiu uma gota d'água. No início, irmãos, você ainda tem um campinho verde, você ainda tem umas ovelhas, uns bois ali nos pastos, você ainda tem os rios que estão correndo, mas
ao decorrer disso, as coisas vão acontecendo, a seca vai evoluindo, né? Vai avançando e você não vai tendo mais nada. Se você pensar num lugar, irmãos, que há anos não cai uma gota d'água, você vai ver que existe um cenário de crise, um cenário de morte. Eu não sei se você já foi em alguns lugares, né, fora do Brasil, ou aqui mesmo no Nordeste, ou em lugares onde não cai a água, você vê aquele cenário de morte, poeira, né, seca, tudo, quando tem algum gado, algum animal, aquilo tudo muito feio, aquele cenário de morte. Mas o Senhor falou assim para o profeta: sai daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. Então lá onde você vai estar tem água, tá? Tem um riacho, uma fonte de água. E dei ordens aos corvos para que alimentem você lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta da chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Para aqui. A Bíblia diz, irmãos, olha só: os corvos traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Eu não sei se você tem conhecimento disso, mas quem conhece corvo? Corvo é uma ave de rapina. Corvo é uma ave que come carne, é uma ave carnívora. Igual, não sei se você conhece, né? Lógico que sim, mas abutre, que mais? Gavião, urubu, que come carne. O corvo também é uma ave que se alimenta de carne. Só que num lugar de seca, diz o texto que o corvo trazia carne para Elias, de manhã e de tarde. Sabe o que eu quero levar você a crer aqui, irmãos? Que você, nós estamos na mão do Senhor. E que se Ele não nos sustentar, ninguém vai fazer isso, irmãos. Nós precisamos crer, irmãos, que uma ave de rapina, né, se você pensar no corvo, ele no meio de uma seca, que não tinha alimento, não tinha nada, sabe, em vida, depois de anos de chuva, o Senhor estava alimentando o seu profeta. E falou para o profeta Elias: fica em Querite, lá tem uma fonte de água, e você toma da aguinha da fonte, toma da água da bica fresca que sai ali da fonte, e o meu corvo vai levar para você pão e carne, de manhã e de tarde. 2 vezes por dia o corvo chegava lá, né? Era como se fosse ali um garçom trazendo para o profeta aquilo que ele precisava para comer. Eu pergunto para você, irmãos, por que o corvo não comia da carne que era de Elias? Num lugar de seca, num lugar de ausência de vida, de escassez de alimento, com certeza esse corvo também estava com fome. Mas o corvo não comia da carne que era de Elias. Por quê? Porque a carne era de Elias. Diga assim comigo: aquilo que é meu, ninguém vai tocar. Aquilo que é meu, o próprio Deus protegerá. Viu, irmão? Você está entendendo isso? Até rimou, tá vendo? Aquilo que é meu, ninguém vai tocar. Aquilo que é meu, o próprio Deus protegerá. Se eu tenho uma aliança, irmãos, com Deus, Ele vai proteger aquilo que está na minha mão, que Ele está me entregando. Então, enquanto Elias estava ali, ele comia dessa carne que vinha pelos corvos e bebia direto da fonte que saía, né, da água que saía da fonte. Aí diz o texto assim, aonde que eu estava, ele fez o que o Senhor tinha dito e foi para o riacho de Querite. Há algum tempo, 9. Então a palavra do Senhor veio a Elias, verso 9. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Veja bem, ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também para mim um pedaço de pão. E ela respondeu, verso 12: juro pelo nome do Senhor,
o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho. Diga, para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Ou seja, faça o pão que você disse que ia fazer, mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois, faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi, fez conforme Elias lhe dissera. Verso 15, ela foi, fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida pelo profeta Elias. Amém, queridos? Deixa eu falar uma coisa para você. Elias estava na fonte, tomava da fonte. Querite, eu já estudei sobre isso, era uma das vertentes lestes do Rio Jordão. Dali, irmãos, brotava, nas rochas brotava água, era uma nascente, Querite era uma nascente. Por isso que lá para trás, lá para frente, para onde o rio corria, já na seca, o rio veio secando, né? O rio veio secando da onde? De baixo para cima, porque a nascente vai ser a última parte que vai secar, né? O rio, quanto mais longe está da nascente, ele vai secar primeiro. Então o rio lá atrás, o Rio Jordão já estava seco, porque eram meses e meses, anos sem chuva. E a seca veio até chegar no profeta. Quando chega Elias, que estava aqui é a fonte, ele bebia da fonte e comia daquilo que os corvos traziam para ele. Ou seja, Deus sustentando o seu profeta. Deus sustenta a mim e a você, amém? Essa fonte secou e o corvo não apareceu mais. E o Senhor falou assim: Elias, acabou um ciclo, vamos mudar de ciclo. Outra coisa que eu tenho falado muito nesses dias também é sobre, irmãos, conhecermos os tempos e os modos de Deus. Ministrei acho que 1h30 no Café da Aliança, uma palavra falando sobre isso, sobre tempos e modos. Tempo, irmãos, é a hora certa de fazer, e modo é a forma correta de se movimentar. Para que a gente possa fazer alguma coisa para Deus com êxito, você precisa entender que para todo projeto de Deus, irmãos, existe um tempo e um modo. Um tempo e um modo. Se você estiver fora do tempo e dentro do modo, dá errado. Se você estiver dentro do tempo e fora do modo, também dá errado. É preciso estar dentro do tempo e dentro do modo. Pastor, o que é tempo e modo? Vou repetir para você. O tempo é o momento certo de se fazer algo. Para tudo que você for fazer na sua vida, existe um momento certo de se fazer e existe a forma correta de fazer. Então, se eu estou no tempo certo e no modo correto, com certeza, querido, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, não vai dar errado. Por quê? Porque eu estou no tempo e no modo de Deus. O Senhor está falando para o profeta Elias: acabou o seu tempo em Querite. Fechou o ciclo, encerrou o ciclo. Essa movimentação sua, que na verdade a movimentação dele era ficar parado, escondido de Acabe, falou: acabou esse processo, agora você vai para Sarepta. Então está mudando uma geografia. Você sai de Querite e vai para Sarepta. Em Sarepta eu criei um outro ambiente para que você prospere. Vai entendendo? Em Sarepta eu criei um outro ambiente para que você viva. Em Sarepta eu criei um outro ambiente para que você seja sustentado. Você, Elias, tem um negócio comigo. Você tem uma aliança comigo.
Elias, você é meu amigo, você é meu profeta, e quem anda comigo não perece. Quem anda comigo não está sozinho. Quem anda comigo não vai perecer, quem anda comigo não é abandonado. Eu tenho uma aliança contigo, Elias, como você tem uma aliança comigo. Você é meu amigo, você é meu profeta. Fechou, encerrou o ciclo de Querite. Eu estou te mandando agora para Sarepta, vai para Sarepta. E ele foi. Quando chegou em Sarepta, ali agora, irmãos, em uma nova geografia, um novo ambiente, um novo lugar, o Senhor falou, eu já ordenei alguém para que te sustente, vai vendo. Quando ele chegou, ele deu de cara com uma viúva. E a viúva, irmão, já era uma senhora. A viúva não tinha, marido, porque justamente era viúva, o marido tinha falecido. E ela estava lá catando na seca uns cavacos, catando uns gravetos. Aí quando Elias chegou em Sarepta, pastor, olhou para aquela mulher, ele falou, coitado dessa mulher. Dá uma olhada na pessoa dessa mulher. Ela está já idosa, ela já está cansada, ela está sobrecarregada, ela cata gravetos, migalhas, para fazer alguma coisa. E o Senhor falou, está aí a tua provedora, começa a conversar com ela. Está entendendo o que eu estou dizendo? O Senhor falou, está aí diante de você aquela que eu ordenei para que te sustente. Aí o Elias coça a cabeça e fala, o Senhor é tremendo mesmo. O Senhor é Deus de milagres, Deus de aliança, Deus de milagres, não é isso que a gente canta? Deus que não é homem para mentir. E o Senhor falou, está aí o seu milagre. Aí o Elias falou, como é que é mesmo, Senhor? Está aí o seu milagre. A região é essa, a geografia é essa, Sarepta. E a sua provedora está diante de você, é essa mulher, viúva, essa senhora. Eu ordenei a ela que te sustente. Aí o profeta pensa assim, ela não sustenta nem ela mesma. Vai sustentar a mim. Só que sabe o que acontece, irmãos? Todas as vezes que você entra num ambiente profético, algo está para acontecer. Elias representa não somente um homem. Elias não é a representação de um homem. Elias é a representação da profecia. Elias é a representação de um ambiente de milagres. Elias é a representação, irmãos, da movimentação profética em um determinado lugar. Então aquele lugar, Sarepta, aquela geografia, era uma geografia assolada pela fome, assolada pela seca, assolada pela crise, pela falta de recurso, pela falta de dinheiro. Era um lugar, irmãos, que não tinha nada, que não tinha vida, que não tinha prosperidade, que não tinha bênção, nada, era um lugar de dor. Uma viúva ali cata os seus cavacos para comer a sua última refeição junto com o seu filho e morrer. Nesse ambiente, chega o libertador de Deus. Nesse ambiente chega o profeta. E o profeta chega e fala, Pai do Senhor, minha senhora, a senhora vai bem? E ela falou, ô profeta, eu te conheço. Elias, quanto tempo, hein, Elias? O senhor sumiu, ele falou, estava numa missão lá em Querite. E ela falou assim, como é que tá? Eu estou bem, e a senhora? Estou bem também. E Elias fala assim, a senhora consegue trazer uma água para mim? Venho de viagem, estou cansado, estou com sede. Você pode trazer um pouco de água para mim? E ela falou, posso sim, eu vou lá buscar. E quando ela vira as costas, Elias fala, ei, senhora. E ela olha e Elias diz, além da água, eu gostaria que a senhora trouxesse para mim um bolo. Eu também estou com muita fome, eu preciso comer um bolo, eu preciso de uma refeição. E o Senhor, o meu Senhor, o Deus que eu sirvo, falou que a senhora vai trazer esse bolo para mim. Aí ela olha para ele assim, sabe, com aquele desejo de servir, irmãos, mas ao mesmo tempo uma desesperança, uma falta de esperança, e diz, meu Senhor. Você vai ver que é assim que essas mulheres se referiam aos profetas, tá? Meu Senhor. Eu não tenho nada que oferecer, eu não consigo oferecer esse bolo para o Senhor, tanto que eu queria, mas eu não consigo. Na minha casa só tem um restinho de azeite e um pouquinho de farinha. E eu vim catar esses gravetos para levar para minha casa. E eu vou fazer a última refeição para que eu e o meu filho possamos morrer. Nós estamos num lugar tal, num ambiente tal, sabe? Meu filho já está lá nos seus últimos dias, nas suas últimas horas. Eu vim buscar aqui um graveto. Nós vamos fazer um bolo para que nós possamos fazer nossa última refeição e morrer. A gente vai morrer pelo menos de barriga cheia, né?
E o Senhor falou assim: Elias, é agora, Elias, entra. Elias, entra. Elias, entra. Elias, entra. Interrompe o fluxo de morte dessa mulher e gera vida sobre ela. Elias, foi para isso que eu te mandei aí. Elias, é para isso que você está aqui. Interrompa o fluxo. Interrompa, Elias. Agora, Elias. Agora, Elias falou: mulher, vá para sua casa. Pegue o seu azeite. Pegue a sua farinha. Prepare um bolo mais. Traga para mim. Irmãos, Elias ali é a representação do Senhor. Elias ali é a representação do espírito profético, é a representação de uma autoridade enviada pelo Senhor. Elias está ensinando aquela mulher a priorizar o Senhor. Sabe, irmão, se eu de fato quiser servir ao Senhor, se eu de fato quiser andar nos milagres do Senhor, querido, eu vou ter que andar nos extremos com Deus. Deus vai provar a minha capacidade de servi-lo, o meu amor por Ele, a minha entrega nos extremos da minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, o pastor não está aqui para te assustar, mas talvez você não chegou ainda nesse lugar, mas vai chegar. E eu não estou falando lugar de fome não, estou falando lugar de provação, onde Deus vai provar o seu tempo, onde Deus vai provar o seu recurso, onde Deus vai provar o seu amor, onde Deus vai provar até onde você está disposto, irmãos, a caminhar com Ele. Até onde você está disposto, irmãos, a permanecer com Ele. Elias fala para aquela mulher: vai lá, faz então o bolo, usa a sua farinha, usa o seu azeite, porém traz esse bolo para mim. Agora eu pergunto para você, querido. Talvez você ficaria pensando e dizendo: poxa, que tipo de profeta é esse? Pensa se isso fosse hoje, irmão. Pensa se entrasse aqui nessa igreja um profeta, entrasse aqui um ministro da palavra, e existisse uma mulher que não tivesse quase nada, e o restinho de recurso que ela tinha é para fazer alguma coisa para a vida dela, é para pagar o aluguel que ela tem. Pensa nisso. A gente olha para a Bíblia, na Bíblia a gente consegue ver algo, mas na nossa vida real a gente não consegue. E um homem usado por Deus falasse: você vai pegar esse recurso, então você vai trazer aqui para o Senhor. Você vai botar aqui porque Deus me deu uma palavra. E a partir disso aqui, dessa semente, Deus vai mudar a sua história. A maioria de nós, irmãos, a maioria de nós ia descrer dessa palavra. A gente ia falar assim: cara, esse cara é um pastor, ou é um impostor, ou é um interesseiro, ou é um usurpador. Esse cara veio aqui pregar hoje aqui, mas ele não conhece aquela senhora. Eu conheço. Aquela mulher passa fome, aquela mulher vem para a igreja a pé, aquela mulher tem um filho com necessidade, aquela mulher está com aluguel atrasado, e o pouquinho que ele tem, o pouquinho que ela tem, esse homem está pedindo para poder abençoar a obra. Eu vou dizer para você, irmãos, Deus envia libertadores na vida de pessoas para mudar o seu destino. Nós muitas vezes não entendemos isso, mas Deus envia libertadores na vida de pessoas para mudar o seu destino. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo começa a partir de uma semente. Se você não semear, irmãos, você não pode colher. Se você não semear, irmãos, por fé, o Senhor não pode mover algo específico na sua vida. Aquela mulher olhou para o profeta, baixou a cabeça e falou: será que eu vou tirar a última refeição do meu filho para dar para um homem? Mas não era qualquer homem, era a voz do Senhor. Será que eu posso tirar a última refeição minha e do meu filho, preparar o bolo para entregar para Elias? Será que eu faço isso? Eu tenho certeza que ela foi para casa pensando: eu faço, eu não faço, eu faço, eu não faço. Chegou em casa, olhou para os olhos do menino. Só que, irmãos, ela disse: eu vou fazer. Eu vou preparar o bolo. Ela fez aquele bolo com todo capricho, né? Pensa um bolinho, irmãos, de fubá, né? Saindo quentinho, aquele cheirinho. Preparou aquilo naquela forma e falou: eu vou levar para o profeta. Talvez tenha olhado para os olhos do filho e dito: olha, meu filho, existe algo acontecendo. A mãe está sentindo o cheiro de abundante chuva. A mãe está sentindo que algo está acontecendo. Sabe, nós aprendemos talvez com o nosso Deus, nós aprendemos com o seu pai falecido que nós deveríamos honrar a Deus sobre todas as coisas. O profeta Elias pede um bolo. Essa era a nossa última refeição, mas nós precisamos entregar ao Senhor nesse momento.
E sabe o que ela faz? Pega esse bolo e entrega para o profeta, irmãos. E quem come primeiro daquele bolo é o profeta. Mas diz a palavra do Senhor que a partir daquele momento, irmãos, quando ela chega em casa e ela olha, irmãos, para a farinha, ela abre a vasilha de farinha, aquele bocado está cheio. A vasilha de farinha está cheia. Olha para a vasilha de azeite, também está cheia. E sabe o que vai acontecendo? A partir do momento que ela vai gastando, irmãos, essa farinha, a farinha vai crescendo sozinha na vasilha. A partir do momento que ela vai gastando esse azeite, o azeite vai crescendo, vai nascendo, sabe, espontaneamente dentro daquele jarro de azeite. Sabe o que o Senhor falou? Não só esse menino, você tem outros familiares, traga todos para sua casa. A partir de agora, você, viúva, sustenta o seu filho, sustenta o profeta e sustenta toda a sua família, até que venha chover novamente sobre a terra. Você está entendendo isso? Você consegue entender isso? Sabe o que eu penso, irmãos? Que a casa daquela mulher se tornou uma casa de bênção, uma casa de celebração, uma casa de alegria, porque aonde a bênção de Deus se estabelece, existe alegria, existe paz. Eu penso que aquela mulher abre a janela da casa e lá fora ela consegue avistar um ambiente de crise, um ambiente de seca, um ambiente de morte. Mas quando ela fecha as janelas e olha para sua casa, existe um ambiente de vida, existe um ambiente de paz, existe a prosperidade do Senhor. Sempre que abre, irmãos, a panela de farinha, ela está cheia. Sempre que abre o jarro de azeite, ele está transbordando. E quanto mais usa farinha, mais tem. Quanto mais usa azeite, mais tem. Você está entendendo isso? Porque queremos ao Senhor. Eu e minha casa estamos protegidos por Deus no meio da seca, no meio da crise. Você sabia, vou fechar isso aqui para você entender, que a mulher na Bíblia representa a igreja. A mulher na Bíblia representa a igreja. Vou fazer uma conexão aqui para você entender algo. A mulher na Bíblia representa a igreja. Só que essa mulher é uma mulher viúva. O que é uma mulher viúva, irmãos? Diga, uma mulher sem marido. Ok? O que é uma igreja viúva? Diga, uma igreja sem a presença de Cristo. Você está entendendo isso? E essa mulher, ela tem um filho. E o que é um filho sem pai? É um órfão. Porque uma igreja sem a presença de Deus, sem a presença do noivo, né, que é Cristo, só gera filhos órfãos. Você está entendendo isso? Mas o Espírito de Deus vem, o poder do Espírito Santo se aproxima. Sabe, o Espírito da profecia que está sobre Elias, irmãos, vem naquele ambiente para devolver para essa igreja um contato com o seu marido, para devolver para essa igreja, para essa mulher, uma conexão com o noivo que é Jesus, e para que o seu filho órfão possa ter paternidade. Toda a igreja, irmãos, que se conectar de fato com o seu Criador, que se conectar de fato com o Senhor da sua existência, toda a igreja, toda noiva que estiver conectada com o seu noivo, seus filhos não serão órfãos e eles caminharão em prosperidade. É isso que essa palavra está nos trazendo. É isso que essa palavra está gerando no nosso coração. Nós precisamos entender isso. Amém? Glória a Deus. Deus está mudando, irmãos, geografias. Deus está nos tirando muitas vezes de Querite para nos levar para Sarepta. Querite era um lugar que parecia que nós estávamos na prosperidade. Por quê? Porque nós bebíamos da fonte e comia da comidinha quente que o corvo trazia. Mas era algo limitado. Era algo que parecia bom, mas o bom, irmãos, é inimigo do ótimo.
O bom é inimigo do sobrenatural. O bom limita uma visão maior. Quando a gente está no ruim, a gente quer ir para o bom. Mas quando a gente está no bom, a gente não quer ir para o ótimo. Entenda isso. Quando a gente está no ruim, numa situação ruim, a gente quer ir para o bom, quer ir para o bom. Mas quando a gente chega no bom, a gente fala, cara, isso aqui está legal. Isso aqui está bem melhor do que o ruim. Então, tá. E aí a gente para ali, porque o bom é suficiente. Mas o que Deus tem para nós, irmãos, não é o suficiente. Sabe por quê? Porque o suficiente, irmãos, sustenta minha casa. E a ação de Deus é para que você sustente todos aqueles que estão em volta de você. Quanto mais pessoas você puder tocar, irmãos, abençoando, esse é o papel de Deus na sua vida. Que você seja um abençoador, que a unção que Deus te dá transborde, que o recurso que Deus te dá transborde, que aquilo que Deus coloca em você possa tocar seus vizinhos, seus familiares, os irmãos da igreja que estão precisando. Você possa ser um homem que possa olhar, ter uma visão e falar, cara, eu vou abençoar esse, vou abençoar esse, vou abençoar esse, porque quanto mais, irmãos, você tira a farinha, quanto mais você tira a farinha da vasilha, mais a farinha cresce. Quanto mais azeite você transborda, mais o azeite transborda na vasilha. E esse é o papel do Senhor para nós. Você está entendendo isso? Diga comigo, o bom é inimigo do sobrenatural. Às vezes eu chego no bom e estaciono, mas Deus não quer eu no bom, Deus quer eu no máximo, no sobrenatural, para que eu possa abençoar outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. Eu queria, irmãos, que você nessa manhã pudesse separar a sua oferta. E você vai falar, cara, o pastor falou esse tempo todo de oferta. Não, irmão, não estou falando de oferta. Eu estou falando de vida. Amém? Você vai ver aqui que nós não vamos ministrar uma palavra de oferta. A palavra de oferta é uma pregação sobre qualquer outra coisa. É assim que nós entendemos. Oferta, irmão, não está ligado a dinheiro. Prosperidade não está ligado a dinheiro. Prosperidade, irmãos, não é ter em abundância.